Olha só, gente, agora eu vou mudar de assunto porque eu vou direto para a redação falar com a Poliana Reis. É que um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que de 2015 a 2023, 10.600 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Números que são alarmantes e que nos entristecem, hein, Poliana Reis? A Lohane acabou de falar sobre uma notícia não tão boa, mas essa consegue ser horrível, né? Oi, bom dia, Daiane. Bom dia para todo mundo que acompanha o Brasil hoje. Pois é, nós recebemos muitos parabéns, né, no dia de hoje, no Dia da Mulher. Inclusive, os meus parabéns para você e toda a equipe do Brasil hoje, que está bastante feminina, né? Mas, infelizmente, também o dia 8 de março é um dia de luta. E a notícia que eu trago aqui hoje é do Fórum de Segurança Pública, Daiane, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que trouxe para nós números muito tristes. De 2015 até 2023, foram mais de 10.000 mulheres assassinadas no crime de feminicídio. Lembrando, Daiane, que o crime de feminicídio ele é um qualificador, ou seja, a pessoa comete o crime de assassinar alguém e o feminicídio entra para aumentar a pena, porque é um crime quando a mulher morre apenas pela sua condição feminina, por ser mulher, por estar ali vivendo uma situação de violência doméstica ou de violência na rua, apenas pela sua condição de ser mulher. E aí os números são alarmantes. Por exemplo, no Brasil, no ano passado, foram mais de 1.400 vítimas desse tipo de crime, o que representa uma taxa de 1,4 mortes para cada grupo de 100.000 mulheres, ou seja, são quase 2 mulheres a cada 100.000 que são assassinadas aqui no Brasil. Os dois estados com maiores números absolutos é Mato Grosso e São Paulo, e os estados que mostraram uma taxa crescente de feminicídios registrados são a maioria na região norte do país. Fica ali Roraima, Acre, Tocantins e Rondônia. Mas nessa curva aí também entra o Distrito Federal, que também representou uma taxa nesse último período de 2015 para 2023, uma taxa de crescimento no feminicídio. Vale lembrar que são duas condições aí, né, Daiane? As pessoas estão denunciando mais. Ok. As mulheres estão denunciando mais esse tipo de crime e também há mais procura da polícia, conscientização por parte da psicologia das mulheres entendendo tipos de crimes que elas não podem sofrer. Então, assim, estão sendo mais investigados, mais denunciados, porém ainda há muito a avançar, porque o ideal é que esse tipo de crime não exista, né, Daiane? Olha, é bem difícil essa situação. Nós vemos que, na verdade, nós vivemos num país da impunidade, onde a mulher ainda não é respeitada. E eu queria saber, Poli, se você tem aí dados de canais de denúncia, como as pessoas podem denunciar? Olha, Daiane, o principal canal de denúncia é da polícia, que é 190, que sempre atende, mas também nós temos Disque Denúncias no geral, SAMU, que é 192, 193 no Corpo de Bombeiros, porque todas são instituições que no Brasil inteiro estão preparadas para acolher as mulheres. Então, se você está passando por algum tipo de violência, lembrando que a violência contra a mulher pode ser, antes o feminicídio é infelizmente a maior de todas, né? Onde a mulher perde a vida. Mas há outros tipos de violência, violência psicológica, violência patrimonial, que é quando mexe no dinheiro da mulher, e violências de outras formas também, violência no trabalho, assédio. Então, são muitas formas de violência que têm que ser denunciadas e investigadas. O número do Disque Denúncia é o 180, mas lembrando que também 190 da polícia, 193 do bombeiro, 192 do SAMU, todas essas instituições, além das delegacias especializadas em crimes de mulher, estão preparadas para receber essas denúncias, para acompanhar essas mulheres. Olha só, é sempre bom se manter informado. Tem também, inclusive, aquela questão de sinais, né, Poli? A gente acompanhou muito isso durante a pandemia e um vídeo viralizou na internet na época de uma mulher que entrou ali para conversar com uma amiga em uma chamada de vídeo e deu aquele sinal da mão para mostrar, olha, eu estou sofrendo violência em casa. Então, esses sinais também são fundamentais para chegar nos lugares e deviam ser mais
conhecidos, inclusive, porque Exatamente. nós vemos muito isso, Isso mesmo, Daiane, viralizou, tem o vídeo da mão, né, que a mulher até esbarra em uma pessoa e esconde a mão atrás assim e faz esse sinal. Tem também a questão de pintar, né, a mão com uma coisa vermelha e, por exemplo, ir numa farmácia, em alguma coisa e mostrar isso. Tem também muitos casos de policiais que já relataram de mulheres que ligam para pedir uma pizza para a polícia. E eles falam assim, nossa, foi trote, mas na verdade a polícia está preparada para entender esses códigos. Então, às vezes, se você, mulher que está em casa, sofrendo esse tipo de coisa e você não pode falar claramente, você pode usar essa tática porque a polícia entende, falar algum código, insistir, porque a polícia compreende, entende e vai te mandar ajuda. Ô, Poli, eu vou pedir para você continuar com a gente, porque agora eu vou chamar outra pessoa para a nossa conversa. Porque eu acho que é muito importante a gente abordar sobre isso. E o cenário brasileiro, né, a luta das mulheres pela igualdade de direitos e a criação de políticas públicas tem sido uma trajetória repleta de desafios. Apesar da popularização do debate, as brasileiras ainda precisam encarar problemas, como as desigualdades salariais, a pouca representatividade política e o que falamos agora, a violência. O que falta em nosso país? Seriam políticas públicas? A socióloga e vereadora por Goiânia, Ava Santiago, conversa agora com a gente para falar sobre esse assunto, Poli. E aí eu já te convido, você tem alguma pergunta a fazer para a Ava em relação a isso? Ava, bom dia a você, bem-vinda ao Brasil Hoje. Bom dia, Daiane, bom dia, Poli, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente, especialmente a todas as mulheres e meninas que assistem ao programa hoje, que é um dia de celebração, mas sobretudo um dia de luta por tempos melhores, por tempos mulheres para nós. Bom dia, Ava. Obrigada pela sua presença. Feliz Dia das Mulheres, né, para todas nós. E a pergunta que eu tenho a fazer é o que a Daiane citou ali, né? Além da violência, a questão das políticas públicas. E eu lembro uma notícia que ficou muito em pauta no final do ano passado, que era sobre estender a licença paternidade, porque aqui no Brasil a licença paternidade ela é muito antiga e ela dura menos que o carnaval, para a gente ter uma dimensão assim do quanto é curta. E o quanto essa luta, né, pela licença paternidade ser maior, ajudaria, é uma política pública também, e ajudaria as mulheres a ficarem menos sobrecarregadas, a poderem exercer a sua maternidade e também a sua vida fora dali, né? A vida no trabalho, a vida na comunidade. Perfeitamente. Olha, essa é uma discussão, a licença paternidade, que ela está diretamente ligada à forma como a sociedade se organiza de modo a excluir mulheres quando nós nos tornamos mães. A gente fala muito que a maternidade é um sonho, que ser mãe é uma experiência sagrada, que ser mãe é uma experiência espiritual, de realização, e é verdade. Eu sou outra mulher depois que me tornei mãe. Acontece que depois que todo mundo ama a maternidade, até o nosso filho nascer, né? Porque mais de 50% das mulheres são demitidas após a licença maternidade. Nós demoramos quase 4 anos para voltar para o mercado de trabalho e quase sempre ganhando menos do que a gente ganhava antes de engravidar. Só mulheres ouvem nas entrevistas de emprego com quem o seu filho vai ficar. Se seu filho adoecer, você vai ter que sair do trabalho. Só mulheres ouvem na entrevista de emprego se elas querem se tornar mães, se isso está no horizonte recente. Homens não ouvem. Você tem planos de se tornar pai? Ou quem cuida dos seus filhos quando você vem trabalhar? Muitas mulheres brilhantes são preteridas em entrevistas de emprego por homens medíocres que ficam com a vaga apenas porque elas se tornaram mães. E a concepção disso, a licença paternidade de 5 dias, e não são 5 dias úteis, são 5 dias corridos, ela é o reflexo dessa mentalidade, de que o cuidado
com os filhos, de que o cuidado com a casa é uma exclusividade, uma obrigação das mulheres. Então, isso tem um impacto direto, meninas, naquilo que a gente chama de feminilização da pobreza, porque as famílias mais vulneráveis em termos de alimentação no Brasil são as famílias chefiadas por mulheres, justamente porque se tem uma crise financeira na empresa, a mãe é a primeira a ser cortada. Se tem um problema de reestruturação de pessoal, a mãe é a primeira a ser cortada. Então, nesse sentido, ampliar a licença paternidade é também contribuir para enfrentar essa mentalidade que precariza mulheres a partir do momento em que a gente se torna mãe. Até porque, Ava, a gente vê assim que as mulheres, elas assumem aí jornadas duplas, triplas, conseguem fazer, inclusive, todo o trabalho e mesmo assim não conseguem assumir cargos de liderança e quando assumem, às vezes, recebem menos que um homem, né? Exatamente. Isso é tão estarrecedor porque eu acabei de mencionar isso aqui, né? As mulheres... A gente é penalizada o tempo inteiro em função da maternidade, mas se a gente não quiser ser mãe, a gente também é penalizada. E quando a gente consegue ingressar no mundo do trabalho, no mundo corporativo, os caminhos que a gente percorre são muito mais tortuosos. Então, ainda que você tenha uma carreira, para que você ganhe a mesma coisa, para que você exerça a mesma função, você percorre um caminho muito grande. E aí... você mencionou um negócio interessante, né? Que é a tripla jornada. Eu tenho feito uma reflexão e eu quero convidar quem está nos assistindo a fazer a mesma reflexão. Quantos de nós conhecemos mulheres que, assim como seus esposos, trabalham fora, os dois, marido e mulher, trabalham fora, mas só a mulher cuida das atividades domésticas? Quantos de nós conhecemos mulheres que, mesmo tendo uma rotina extenuante de trabalho externo, ela ainda assim acorda mais cedo para preparar o café da manhã, ela chega em casa, ela ainda vai preparar a janta? Quantos de nós, aliás, conhecemos mulheres que a vida delas é dedicada exclusivamente ao lar e isso não é enxergado como trabalho? Na verdade, isso que a gente se acostumou a chamar de cuidado, de amor de mãe, isso é trabalho não pago, isso é exploração do trabalho de mulheres. Se a gente fosse colocar isso na ponta do lápis, a maioria dos maridos estariam devendo às suas mulheres, porque a gente faz o trabalho doméstico que é de uma babá, porque a gente cuida dos filhos sozinha, que é de uma cozinheira, porque a gente faz a comida, que é de uma arrumadeira, de uma passadeira. Se você somar todos esses serviços, botar na ponta do lápis, os maridos sequer teriam condições de pagar, se tivesse que pagar para uma pessoa de fora. Mas para suas esposas, muitas vezes acham que elas não fazem mais do que obrigação. E assim, as mulheres vão ficando exaustas, sobrecarregadas e impossibilitadas de aprimorar suas próprias habilidades para poder disputar no mundo externo aquela vaga. Porque enquanto essa mulher está pensando se o filho está doente, se o filho tomou remédio, se a comida está pronta, os homens estão lá disputando os espaços de poder, de liderança e de decisão. Então, reequilibrar as forças no ambiente doméstico é fundamental para que mulheres tenham condições também de, no ambiente externo, estarem com a mente descansada, com o corpo são, para disputar espaços de liderança. Inclusive, Ava e Dai, eu já vi uma pesquisa aqui no Brasil que todo esse trabalho calculado, não pago, feito pelas mulheres, né, igual você falou, de cozinheira, arrumadeira, passadeira, educadora, babá, motorista, tantas coisas, equivaleria a um salário de 7 a 8 mil reais. Então, você imagina o quanto os maridos, homens, filhos... desculpa, então, eu não lembrava. É minha. E é um valor muito alto. Então, você imagina, né, o quanto custa esse trabalho e quanto ele não é valorizado. E é aquela coisa, porque a mulher está inserida nesse ambiente fazendo esse trabalho e muitas vezes ela até se submete a situações degradantes e entendendo que isso é obrigação dela e que o homem trabalha fora, ele que está botando a comida dentro de casa, beleza. Se essa mulher sai de cena e deixa de fazer tudo isso e esse homem tiver que remunerar alguém para fazer, ele não vai dar conta, porque o trabalho das mulheres
contabilizado, se fosse para ser remunerado, é superior à média salarial dos chefes de família no Brasil. Isso é muito interessante, até para a gente entender que tudo isso precisa ser enxergado, valorizado, se possível remunerado, e se não possível remunerado, que pelo menos se saiba que trata-se de trabalho dentro de casa. Hoje mesmo eu tenho palestrado em escolas a semana inteira, e quando os meninos, os adolescentes me perguntam como é que eu posso fazer para melhorar a vida das mulheres? Eu digo, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão para sua mãe, por todas as vezes que você tratou sua mãe como sua empregada, que você achou que era obrigação dela, que você não reconheceu que lavar o seu uniforme não é obrigação dela, é obrigação sua, que fazer sua comida não é obrigação dela, é obrigação sua, mas ela faz, então reconheça isso. São pequenos gestos do cotidiano que podem reorganizar o nosso horizonte para que dias melhores cheguem para mulheres e meninas no Brasil. Estava falando em reorganizar, nós começamos aqui falando sobre a questão de violência contra as mulheres. A gente vê que no nosso país tem aumentado muito esses casos. Eu queria que você falasse sobre políticas públicas que seriam importantes para combater esse crime, Ava. Olha, é importantíssimo o que você traz, Dai, porque é muito doloroso quando a gente observa que, por exemplo, aqui em Goiás, os crimes, a maioria dos crimes violentos teve uma queda nas ocorrências, mas os feminicídios aumentaram, e aumentaram muito. O que significa dizer que os investimentos em segurança pública, eles não são suficientes para proteger a vida das mulheres, porque proteger a vida das mulheres implica em muito mais do que viatura na rua, implica em um novo pacto social, primeiro que nos enxergue como sujeitas, como merecedoras da nossa autonomia. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as mulheres que eu conheço já sofreram importunação sexual no caminho entre a casa e o trabalho, entre a casa e a faculdade, entre a casa e a escola. Todas as mulheres que eu conheço já foram cantadas na rua, e isso a gente chama de cantada, mas o nome disso é importunação sexual, antes dos 14 anos de idade. Isso é tão dramático, isso é tão violento, porque é uma contradição moral, é uma contradição hipócrita, porque a gente diz que é um país que ama mulheres e, principalmente, a gente diz que é um país que odeia a pedofilia. Mas isso não é sobre mulheres, porque as meninas nas escolas por onde eu vou relatam que são cantadas por homens que têm idade para ser o pai delas desde que elas têm 12 anos. Então, veja bem, se a gente não muda a mentalidade que naturaliza esse tipo de conduta, a gente vai continuar empilhando corpos de mulheres, por mais avanços que a gente tenha na arena da política pública. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa de um enfrentamento que seja cotidiano, que é um homem adulto virar para o amigo dele e falar: cara, você tá louco? Você tá mexendo com essa mina tem idade para ser sua filha. Ou então, um homem ser capaz de romper com uma amizade porque esse amigo mandou o vídeo de uma mulher sem o consentimento dela. Esse tipo de comportamento é fundamental para que a política pública funcione de maneira eficaz, para que as mulheres tenham coragem de denunciar quando são assediadas, para que as mulheres saibam que comportamentos abusivos não são comuns, aliás, não são normais e nem aceitáveis, para que essas mulheres, ao serem violadas, insultadas, ofendidas dentro de suas próprias casas, entendam que estão em um relacionamento violento e procurem ajuda. Aí, quando chega no poder público, a gente tem que dar conta de entregar resultados. Como? Estruturando uma rede que seja cada vez mais próxima das mulheres. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a mulher tem uma dificuldade muito grande, uma vítima de violência. Ela precisa ir até a delegacia, da delegacia ela tem que ir no IML, se ela tiver sofrido uma violência sexual ou física, para fazer o exame no seu corpo. Ela percorre, aí depois ela tem que ir na defensoria pública. Uma mulher pobre, ela tem que fazer tudo isso de ônibus, ela desiste. Ela desiste da denúncia antes de concluir
por causa das distâncias, da dificuldade de acesso à política pública. Então, a maior urgência hoje que a gente tem na seara do enfrentamento à violência contra a mulher é fazer com que o Estado e a política pública chegue até essa mulher, para que não seja um novo calvário, uma nova violência ter que denunciar, porque aí chegando ao poder público de maneira mais fácil a denúncia, a gente consegue acompanhar e tirar essa mulher desse contexto. Olha só, Ava, e muito se fala também sobre medida protetiva, né? É só abrir uma medida protetiva, é só procurar a delegacia, mas às vezes ela também não tem apoio. Como que ela vai trabalhar para cuidar do filho? Onde ela vai morar? Muitas vivem nos relacionamentos abusivos por não ter oportunidade, né? Exatamente, a gente precisa entender que não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe é mulher fragilizada demais para entender que aquilo é uma violência, com medo demais para denunciar ou pobre demais para ir embora. Então, isso é muito dramático, porque a gente ouve, recentemente mesmo o governador falou assim, não, a mulher, é só ela botar o agressor para fora que o Estado dá conta. Não é verdade. Infelizmente, hoje, vou dar um exemplo prático. A gente tem 2 delegacias da mulher em Goiânia, só uma funciona em regime de plantão, ou seja, as agressões que aumentam em função de bebida, jogo, de futebol, essas coisas, no fim de semana, ela só tem uma. A delegacia da região noroeste não acolhe esse tipo de denúncia, só a delegacia aqui do centro da cidade. Não tem psicóloga, não tem assistente social. Isso eu falo de relatos que eu já ouvi de delegadas. Eu tenho parceria com todas as DEANs, com as 2 DEANs aqui de Goiânia. Certa feita, uma delegada da DEAN aqui do centro falou para mim, vereadora, pelo amor de Deus, me ajuda a trazer psicólogas aqui para minha delegacia, porque a vítima chega aqui absolutamente fragilizada e às vezes ela não dá conta de falar. Aí ela me contou de um flagrante de um policial, que a mulher grávida com a cara toda estourada e ela negava que tinha passado por aquilo. E aí o policial perdeu a paciência, a delegada perdeu a paciência e depois se arrependeu e disse, Ava, eu sei que eu revitimizei aquela mulher, mas eu sou delegada de polícia, eu sei prender vagabundo, eu não sei fazer a assistência social, eu não sei fazer assistência psicológica. Então, isso é o básico, isso é o mínimo que tem que acontecer para que as mulheres consigam pedir a medida protetiva, entender que não tem culpa, não retirar a medida protetiva depois de uma semana e ter como recomeçar a vida delas. Até porque, muitas vezes, a mulher com medida protetiva é que se torna prisioneira. A medida protetiva é uma política muito importante, mas ela precisa ser acompanhada para que o inverso não aconteça, de que o agressor esteja solto, aterrorizando essa mulher e ela com a medida protetiva presa e em pânico dentro de casa. Ava, e agora sim, nesse dia 8 de março, né, que a gente sabe que é um dia de luta, de reconhecimento, desde que ele foi estabelecido como uma data internacional no mundo todo, o que significa esse dia para você? Eu sinto devoção pelas mulheres que vieram antes de mim, entendendo o meu senso de responsabilidade de criar um mundo melhor para as mulheres que virão depois de mim. Para que eu esteja aqui hoje, eu digo muito isso em relação à política, né? Eu sempre digo que quando uma mulher decide ser candidata, a candidatura dela nunca é o ponto de partida dessa jornada, geralmente é o resultado de uma série de escolhas, de privações, de violências, de mulheres que ficaram pelo caminho. Eu sou a terceira numa geração de mulheres. Minha mãe trabalhou na infância, a minha avó trabalhou na infância, eu trabalhei na infância quando meu pai morreu e meu filho é o primeiro de 4 gerações a não ter que trabalhar na infância por causa de 3 gerações de mulheres que foram abrindo esse caminho. Então, a elas, a memória delas, a tudo que elas fizeram, minha imensa devoção e gratidão. E as que estão por vir, as meninas que estão nascendo agora, as mulheres que estão se formando agora entre nós, com elas o nosso compromisso de que nós entregaremos a elas um mundo melhor do que o mundo que a gente pegou, que elas não tenham medo na hora de ir para a escola, que elas não se sintam menos capazes de fazer ciência e de dominar o mundo, e que elas cresçam e quando elas tiverem a minha idade, 34 anos, elas saibam e tenham consciência de que nenhum lugar é impossível para nós.
Olha, Ava, muito obrigada por sua participação. Se deixar, nós ficamos aqui o dia todo, porque a gente tem muito o que falar. Mas eu te convido a participar novamente em uma nova data. Olha, obrigada também por participar desse momento. Muito obrigada, adorei compartilhar com você e com a Ava. E um feliz dias para nós permanecendo na luta. Perfeitamente, eu quero celebrar a vida de vocês duas, Dani e Polly, dizer o quanto é importante ter mulheres ocupando a comunicação, ter mulheres entrando na casa dos brasileiros através da televisão, para que a imagem de vocês, a nossa imagem, seja naturalizada nesses lugares a partir da figura de vocês. Um bom dia de luta e também de mimos, viu, gente? Quem está assistindo a gente pode mimar essas mulheres também, porque elas merecem muito. Feliz Dia das Mulheres, meninas!